Sejam bem-vindos ao Mensagem Ilustre. Eu me chamo Aline e através desse canal quero te apresentar Jesus como a mensagem mais célebre já declarada. Cristo é a verdade, Cristo é a palavra, Cristo é a mensagem ilustre. Então fique comigo e aventure-se em mais um episódio dessa brilhante jornada. Olá, mulher! Dessa vez, a mensagem é direcionada a você. Mas se você é homem, não tem problema não. Sinta-se à vontade para ouvir, porque certamente você também será edificado. Pois bem, o Outubro Rosa é mais um dos meses temáticos que promovem a visibilidade de assuntos de relevância pública. Nesse caso, o objetivo é conscientizar e sensibilizar a população a respeito da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer de colo de útero também. Para isso, diversas ações de educação continuada, campanhas, palestras, ampliação de acesso aos serviços e afins estão sendo realizadas. Meu foco aqui não será detalhar tecnicamente os preceitos das patologias, como se desenvolvem os seus sintomas, métodos diagnósticos ou outras coisas relacionadas a isso. Até porque tem muita gente qualificada falando sobre e você indubitavelmente pode ter acesso a esses conteúdos. A minha intenção é mais uma vez desenvolver uma reflexão metafórica sobre essa temática e extrair aprendizados de uma causa específica para a nossa vida ampla. Então me acompanhe com o coração aberto e com os ouvidos atentos. Como você bem sabe, a prevenção é o ponto-chave dessa questão. Através da realização recorrente do exame Papanicolau, mais conhecido como preventivo, e do autoexame das mamas, há grandes chances de evitar complicações graves devido ao diagnóstico tardio de uma possível patologia e também possibilita o tratamento prévio de qualquer evidência de alteração fisiológica. Por isso, é seu dever como mulher prezar pela sua saúde e não ser negligente quanto aos cuidados com seu próprio corpo. Em Provérbios 21:20 diz assim: objetos de valor estão seguros na casa de uma pessoa sábia, mas os tolos colocam tudo para venda no quintal. Esse verso me ensina que nós precisamos desenvolver a capacidade de avaliar o valor daquilo que possuímos para não desperdiçar, perder ou dar em troca de algo que acreditamos ser mais útil. Se nós possuímos algo que não nos serve mais, inevitavelmente, uma hora ou outra, iremos nos desfazer daquilo. E a prevenção está diretamente vinculada a esse conceito. Atribuir valor às coisas. Você se previne quando visualiza antecipadamente um risco que pode prejudicar aquilo que você acredita que deve ser protegido. Se não houver valorização, não haverá prevenção, não haverá cuidado. Então, minha querida, antes de compartilhar o seu amor com as pessoas, deposite esse sentimento sobre si mesma. Valorize a sua integridade, a sua saúde, o seu vigor. Torne a sua vida um tesouro que precisa estar sob constante vigilância e proteção. E isso vale tanto para a sua saúde física, a saúde das suas mamas e do seu útero, quanto para todos os aspectos do seu ser. Agora, continue refletindo comigo. O útero é o órgão reprodutivo da mulher, o local onde a vida é gerada. Foi criado para ser um lugar de abrigo e proteção para uma nova vida que está em desenvolvimento. Veja bem, essa predisposição para a maternidade não é apenas física e biológica. A mulher possui a propriedade de gerar vida, de compartilhar aquilo que tem origem em Cristo. Grandes fatos marcaram a história quando mulheres decidiram acreditar na maternidade apesar das impossibilidades. Sara concebeu pela primeira vez quando estava próximo à casa dos 100 anos de idade e se tornou mãe de multidões,
segundo a promessa feita a seu marido Abraão. Maria concebeu Jesus sendo ainda virgem e também decidiu acreditar numa promessa. Toda vez que uma mulher decide acreditar no seu potencial para gerar vidas, a história de milhares é transformada. Porque vida não é só um sopro, um pulso, um coração batendo. A vida é a natureza de Cristo em nós. Entenda isso como amor, bondade, esperança, maturidade, propósito, motivação, sensibilidade, prazer, inteligência, superação, conquista, atividade, força, equilíbrio e por aí vai. Nós precisamos desenvolver ambientes de proteção à vida em nossos lares, nos ambientes profissionais, em locais de estudo, na comunidade, na vizinhança, onde você tiver influência e voz. E se você não tiver voz, assim o faça em silêncio, porque para sábios e nobres de caráter, até o silêncio é ferramenta de influência. A mulher tem uma força feroz. Afinal, até para um evento insano como o parto, ela está pronta. Ela pode até ser mais sensível às vezes, mas isso não altera a sua capacidade de enfrentamento. Diante da necessidade de dar à luz, seja a um filho, ou a uma solução, ou a reconstrução de si mesma, ou a um projeto desafiador, ela consegue, porque lhe é intrínseco. Nós precisamos nos posicionar como geradoras de vida onde estivermos, como a brilhante rainha Esther, que mesmo diante do risco de morte, tomou a iniciativa de lutar pela salvação do seu povo. E não pense que gerar vida é algo difícil de se fazer. Muito pelo contrário, podemos gerá-la através de atitudes simples e fáceis como um elogio, um abraço, uma palavra de conforto, uma ligação, uma demonstração de apoio, um pedido de perdão, um olhar de compaixão. Honre e proteja a sua maternidade em todos os espectros que lhe cabem. Mesmo não sendo mãe de filhos do seu ventre, você pode ser mãe de sonhos, de projetos, de realizações, de feitos, de incentivos, tanto os seus quanto dos outros. Agora, ainda temos que falar das mamas, que são órgãos nutritivos, provedores de alimento, mantenedores da vida. O leite materno é suficiente para suprir todas as necessidades nutricionais de um bebê até os 6 meses de vida. Sabe o que isso significa do ponto de vista reflexivo? Que nós precisamos matar a fome e a sede das pessoas, dar a elas o que necessitam e não simplesmente o que desejam. Em 1 Reis 17:8, a viúva sustenta o profeta no exato momento em que estava prestes a morrer com o seu filho por falta de comida. Nos momentos em que nós sentimos que estamos vazias, Deus coloca alguém em nosso caminho para ser alimentado. Porque em Cristo a lógica é inversa, você sabia? Você recebe quando doa e não quando retém. A produção de leite materno ocorre à medida que o nenê faz a sucção. A generosidade deve ser uma virtude de toda mulher. Isso não somente na questão alimentar, mas principalmente na disponibilidade em oferecer suprimento imaterial, como um conselho, uma motivação, uma palavra de ânimo e estímulo. Nutra os seus relacionamentos, as suas boas obras, os seus hábitos saudáveis, como se eles dependessem daquilo que você oferece, da mesma maneira que um bebezinho depende do leite da sua mamãe. Não permita que nada que está sob sua responsabilidade morra de fome. As mulheres precisam ouvir umas às outras, sem atitude julgadora e sem sair fofocando para outras. As nossas palavras podem mudar a vida de outros para o bem ou para o mal. Muitas vezes o alimento que as pessoas precisam é algo simples, uma habilidade que você compartilha, uma dica de moda, um tutorial de maquiagem, uma aula de artesanato, uma conversa sobre quaisquer assuntos que você domina, dos mais complexos aos mais triviais, um incentivo ao exercício físico, até mesmo uma companhia para tal,
uma colaboração no trabalho, uma ajudinha numa missão complicada. As mulheres não podem reter aquilo que poderiam compartilhar por medo de competição, porque na verdade, toda vez que distribuímos aquilo que nos sobra, estamos agregando ainda mais valor e conhecimento a nós mesmas. E por fim, em 1 Pedro 5,8, a Bíblia nos instrui a estarmos alertas e vigilantes, o que também pode nos fazer pensar novamente sobre a prevenção, o cuidado protetor. O Papa Nicolau é o exame de rotina para detectar possíveis alterações precocemente, a fim de prevenir um agravamento do quadro. Entenda que nós só temos condições de lutar contra aquilo que verdadeiramente e claramente reconhecemos. Para isso, é preciso que sejamos humildes a ponto de reavaliar nossas ações todos os dias. De forma recorrente, fazermos uma leitura, um exame detalhado sobre quem somos e como nos comportamos. Será que a maneira como tratamos as pessoas tem sido geradora de vida e de nutrição? Ou estamos mais para o lado dos que sufocam, oprimem e roubam os tesouros alheios? Fica para se pensar. A principal causa do câncer de colo de útero é o HPV, um vírus que você já deve ter ouvido falar, adquirido por meio de relações sexuais desprotegidas com uma pessoa infectada. E sabe que muitas vezes nós nos relacionamos intimamente com pessoas que nos adoecem e nem percebemos? A Bíblia fala que as más conversações corrompem os bons costumes. É preciso inteligência emocional para saber construir amizades com pessoas boas e bem-intencionadas, que agregam valor e edificam a nossa vida. Não compartilhe a sua intimidade com pessoas doentes, porque você também pode adoecer assim. Dessa forma, eu finalizo aqui essa breve analogia reflexiva para que você possa proteger e cuidar tanto da sua saúde física como mulher, quanto da sua saúde espiritual, mental e emocional, prezando sempre por uma vida com propósito. Não deixe de procurar atendimento para que os seus exames preventivos estejam em dia. E também não se esqueça de realizar o autoexame das mamas. Se você quiser saber mais sobre o teor técnico do conteúdo, eu vou disponibilizar alguns links na descrição desse vídeo para que você possa se aprofundar. Obrigada pela sua companhia e que Jesus, o grande valorizador das mulheres que já pisou nessa terra, te abençoe. Se proteja e se previna.